Fala rapaziada da Gasolina, você também, meus amigos, aí torcedores de outros clubes, Manhã Assis aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a declaração do Fábio Bentes, né? O Fábio Bentes falou sobre se candidatar ou não para as eleições, os possíveis candidatos e também, claro, muito sobre o time do Remo aí que está se preparando para enfrentar o Manaus, hein? O Remo se prepara aí para enfrentar a equipe manauara em busca de mais uma vitória na competição. A gente vai falar bastante sobre isso aqui também. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sorteio para vocês aqui 2 camisas do Clube do Remo. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante o crescimento do nosso canal sem interatividade, sempre comentando e compartilhando aqui. Esse vídeo, galera, ele é patrocinado aí pela Poder Esportes. Se você ainda não se cadastrou na Poder Esportes, clica aqui, primeiro comentário fixado, você clica, se cadastra na Poder Esportes, preenche o formulário aí. Você não vai gastar mais de 1 minuto para preencher com seus dados, né? Seu CPF, verifique a sua conta, não se esqueça disso, é muito importante para futuramente, quando você for fazer o saque, você não ter nenhum problema quanto a isso. Depois de verificar a sua conta, você faz um depósito aí acima de R$ 50 para você ganhar um bônus de boas-vindas, que vai até R$ 300. Leia o regulamento para você saber como utilizar o bônus e aposte aí na Poder Esportes. A Poder Esportes não é só futebol, você também pode fazer sua fezinha no basquete, tênis de mesa e outras modalidades que você pode aí fazer a sua fezinha na Poder Esportes. A Poder Esportes vem crescendo bastante, vem incentivando aí a mídia alternativa do Clube do Remo, patrocina aí alguns canais aí do Clube do Remo, patrocina também canais do rival e ela vem aí incentivando a gente. Então, se você, meu amigo, ainda não se cadastrou na Poder Esportes, cadastre aí, experimente a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora falar um pouquinho aqui sobre as eleições do Clube do Remo, né? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso. É um assunto que agora não é o momento, mas como o Fábio Bentes veio hoje a público falar referente à sua candidatura ou não, a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso aqui também. Porque o Fábio Bentes disse, né, lá pro Tudinho, que ele não vai se candidatar à reeleição, né, um possível terceiro mandato. Ele disse que pode, mas ele não vai, né? Falou que já tá cansado, né, que quer voltar aí pra arquibancada, né, que tá bom. Assim, eu não sei qual o mundo que o Fábio Bentes vive, deve ser o mundo encantado de Fábio Bentes, né, onde a gestão dele é maravilhosa, aonde tudo que ele faz é correto, aonde ele romantiza o fracasso, né, porque ele romantiza o fracasso, e aonde ele pensa que a gente queria que ele se candidatasse de novo para a presidência do Remo. Ninguém que queria, Bentes. Não por ser você, porque eu acho que só você ajudaria um pouco esse clube crescer. Só que aos seus amigos. Essa sua bolha de amizade, ela faz com que a gente não queira você como candidato nem a um carrinho de pipoca referente ao Clube do Remo. Você mesmo colocou a torcida contra você e não acha que você vai ter vida fácil entre os torcedores do Clube do Remo. Os torcedores do Remo vão esquecer tudo que você fez. Não pense que todo mundo vai ficar rindo pra você. Eu acho que ninguém também vai querer te agredir, alguma coisa do tipo. Até porque o torcedor do Remo é muito tranquilo quanto a isso. Mas ninguém vai chegar pra você e vai... Não, muito obrigado, Bentes. Valeu, você foi um ótimo presidente. Não, você poderia ter tido esses holofotes. Mas você jogou fora tudo isso. E referente aos possíveis aí candidatos, né? A situação que a gente fala, né? Uma galera aí que poderia ou não ser apoiada pelo Bentes. Se eu fosse esses caras, eu não pediria o apoio do Bentes, porque isso aí ia se queimar. Mas são esses 4 aqui: Jader Gardelini, Milton Campos, Daniel Lavareda e o Tonião, né? O Tonião que é vice-presidente, o Milton Campos que é presidente do Condel, né? E esses dois aqui eu não conheço muito não, tá? Mas deve ser alguns amigos aí do Bentes. Eu acredito, minha opinião, que honesta para vocês, eu acho que vai ser o Milton Campos o candidato aí para disputar com a oposição. Wene, quem é a oposição? Acredito eu que seja o magnata a oposição. Então deve ser esses caras aí que vão disputar. Não se fala em um terceiro candidato, mas pode aparecer também, né? Não, essa opção não está descartada. E assim, as eleições do Clube do Remo serão no final do ano. Já há uma mobilidade, né? O magnata já vem aparecendo aí,
já vem visitando alguns clubes aí para trazer até mesmo ideias para a campanha dele. Ainda na situação do Bentes ou dos candidatos que podem vir apoiados pelo Bentes, não se tem nada ainda definido, mas muito se fala que sim, o Milton Campos deve ser aí o candidato da chapa, né? Que será apoiada pelo Bentes. Então a gente fica nessa situação aí, mas por enquanto temos que nos preocupar com o Remo, que não está 100% salvo do rebaixamento. Tá certo que as condições para o Remo ser rebaixado são pequenas, mas se ele perder os 3 próximos jogos, ele será rebaixado. É a mesma coisa de que se o Remo ganhar os próximos 3 jogos, ele estará classificado. Se o Remo perder os próximos 3 jogos, ele estará rebaixado. Então assim, o Remo precisa de 2 pontos em 3 jogos para se manter na Série C do ano que vem e precisa vencer aí os jogos. Espero aí que a mentalidade, pelo menos dos jogadores, seja essa. Antes da gente falar sobre a equipe do Ricardo Catalá aí, eu quero dar um recadinho aqui, meus amigos, tá? Da Companhia Autograu de Pizza. Você já comprou sua pizza? Ainda não? Tá a fim de comprar e saborear aquela pizza maravilhosa? Companhia Autograu de Pizza, telefone aí na tela, fecha aí com eles, tá? Liga pra eles aí pra você ganhar sua pizza, 3 pizzas por R$100, incluindo uma doce. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você quer acompanhar a Libertadores, campeonatos europeus, tem também a Série C, aí Clube do Remo em campo, chama aí o Gabriel. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, os pacotes deles são ótimos. E também esse vídeo aqui é patrocinado aí pela VGA Casa e Construção. Se você não foi na VGA Casa e Construção ainda, tá? Vá lá, diga que é inscrito na gasolina, é muito importante que você ganhe um desconto camarada lá e um atendimento também especial, tá? Então vá lá na VGA Casa e Construção. Bora falar um pouquinho aqui, né, sobre o time do Ricardo Catalá, porque o Remo deve viajar no sábado para Manaus e acredito eu que vai fazer no máximo um treino lá, né? Porque vai viajar tarde. As informações que eu tenho é que o Remo vai viajar tarde. Tem muito torcedor criticando, né, essa postura do Remo, porque o Remo deveria, né, fazer aí o reconhecimento do gramado, saber onde vai jogar. Eu penso da seguinte maneira, gente. É um jogo, na minha opinião, que não vai ser definido em quem vai jogar mais bonito. Esse jogo aí é aquele tipo de jogo que quem tiver mais vontade de vencer, vencerá a partida. Porque o Manaus não é uma das melhores equipes do campeonato, e o Remo também não. Então não espere que seja um jogo de muita qualidade técnica, porque não vai ser. Vai ser isso que eu estou te falando aqui. Vai ser um jogo de muita entrega. E quem tiver mais vontade de vencer conseguirá a vitória, né? Porque assim, como eu disse para vocês, a vontade vai prevalecer nesse caso aí. Sobre o Catalá, ainda há essa dúvida no meio campo, né? Porque o Shoa tá fora, e aí ele fica nessa situação de colocar ou não o Curuá no time, ou então coloca o Claudinei de primeiro volante e aí coloca o Rodriguinho de novo. O Rodriguinho tá de volta ao time do Remo, né? Ele cumpriu a suspensão aí e estará apto para jogar esse jogo. Eu gostei muito do time do Remo no último jogo, né? Com o Shoa, Claudinei, Richard Franco no meio campo e aquele trio de ataque ali. Eu gostei muito do time do Remo pela movimentação. Foi um time que se movimentou de maneira interessante. E assim, eu não mudaria a característica. Deixaria o Curuá no lugar do Shoa mesmo, Claudinei como jogou e o Franco. E o Rodriguinho pro segundo tempo. Era isso que eu faria. Porque se for botar Rodriguinho de ponta, mas antes deixar ele no banco e coloca ele no lugar do Franco quando o Franco cansar. Essa é a minha opinião. Até porque esse jogo aí contra o Manaus vai ser um jogo, como eu disse pra vocês, de muita entrega no meio campo. Então o Remo precisa ter esse domínio no meio campo para ver se consegue alguma coisa em termos de vitórias, né? Sobre contratações aí, eu me informei com uma pessoa ligada aí ao clube do Remo e o interesse da diretoria do Remo não é trazer ninguém. E não sei se você sabe, dia 25 se encerram aí as inscrições para a Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Então se o Remo porventura se classificar com esse elenco aí, será esse elenco que vai disputar aí uma vaga para o acesso da Série B do ano que vem. Você está confiante nesse elenco? Você acredita? Minha opinião, vou dar minha opinião aqui só para encerrar o vídeo referente a isso. Se o Remo se classificar para o quadrangular final, se o Remo conseguir essa situação, praticamente um milagre, 3 vitórias, porque assim, não adianta fazer conta com 27 pontos que o Remo não classifica. O Remo só se classifica se vencer os 3 próximos jogos. Manaus, CSA e Altos na última rodada. Resultado diferente disso, Remo eliminado nessa temporada mais uma vez. E assim, para mim, se o Remo chegar no quadrangular final com 5 vitórias seguidas, uma sequência positiva de 5 vitórias,
numa Série C, que é algo muito difícil, o Remo chegará como forte candidato ao acesso, mesmo com esse elenco aí, pela questão psicológica. Imagina você chegar num quadrangular final, vindo de 5 vitórias seguidas. Técnica não vai fazer diferença, porque se você olhar os outros times, tirando o Operário, tirando o Amazonas, que não tem lá também grandes elencos, monstros elencos, mas eles jogam até de uma maneira interessante, são times bem organizados na questão tática, você não tem nenhum time sobrando. Então, quem chegar no quadrangular final, vai estar todo mundo igual. E assim, o Remo chegando com 5 vitórias seguidas, vai chegar com uma moral aí, na minha opinião, muito grande. Deixa aí seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.